eu sou a Clara, arquiteta da Arquico, e estamos na nossa terceira temporada de conversa sobre arquitetura. Nessa temporada, estamos abordando assuntos relacionados à arquitetura e arte. Hoje, vamos falar sobre o podcast As Pracinhas, com o arquiteto, ilustrador e podcaster Mauro César. O Mauro, ele é arquiteto urbanista, formado pela Universidade Federal Fluminense. Ele trabalhou de 2014 a 2020 como tutor de disciplinas online de mobilidade urbana, metodologia para intervenções em áreas de interesse, cultura e arquitetura e sustentabilidade, do curso de especialização de planejamento de cidades. Ele atua há 19 anos como servidor na Prefeitura de Belo Horizonte, atuando na Diretoria de Urbanismo e Espaço Público, no desenvolvimento de projetos e ações para a requalificação de praças, parques e ruas. Mauro, seja muito bem-vindo ao Arquiconversa. É uma honra ter você conversando comigo. Muito obrigada pela disponibilidade. Claro, deixa eu te agradecer pelo convite, né? Eu fico muito feliz por estar aqui para a gente poder conversar, né? Eu só queria adicionar aí, né, que eu fui tutor durante esse período, né, na Unileia, né? Que foi a universidade à distância que eu acabei exercendo essa questão da tutoria. Eu esqueci de colocar para você, mas foi por ela, Ah, né? fica tranquilo. Então, eu já estou há algum tempo aí desenvolvendo podcasts pracinhas, mas tem algumas outras coisas que eu vim desenvolvendo antes que a gente vai poder conversar direitinho nessa nossa conversa. Sim. Mauro, a primeira pergunta que eu sempre faço é como Uhum, você chegou até onde você chegou. Então, uhum. como chegou a produção do podcast das Pracinhas e como ser arquiteto complementou nesse processo? Na verdade, o que acontece? Desde a minha formação acadêmica, eu sempre tive algum tipo de atividade paralela, né? Como é que eu posso dizer? Na época da faculdade, fazia fanzines, né? Que são, não sei se vocês conhecem o que são fanzines, né? São pequenas revistas feitas manualmente, em que você usa muita colagem, elas são feitas manualmente, né? E você aborda um assunto específico que você quer fazer. Então, geralmente, eles são distribuídos gratuitamente. Então, na época da faculdade, eu fazia faculdade, mas sempre estava produzindo esses fanzines. E era uma maneira, às vezes, de eu poder estar colocando a minha cabeça em assuntos que não necessariamente da arquitetura, né? Porque acaba que o curso, apesar de ser bastante abrangente, né, ele tem um foco muito grande com relação a essa questão das cidades, com relação à questão da produção do espaço, com relação à questão de questões do ambiente construído, né? Então, eu tinha muito interesse por áreas relacionadas a quadrinhos, relacionadas à produção de arte, né? E, às vezes, dentro do curso, esse tipo de coisa, eu não conseguia abordar essas coisas da maneira que eu me interessava, né? Então, o que acontece? Posteriormente, né, de eu me formar e começar a me inserir no mercado de trabalho, eu consegui acessar a Prefeitura de Belo Horizonte por concurso público, né? E é, eu tive a oportunidade, né, de é, trabalhar, né, entrar num setor específico de requalificação de espaços públicos, né? O foco da gerência na época. E eu tive muita sorte, né? Porque eu poderia ter sido direcionado para um setor que fosse um pouco mais burocrático, mas eu caí justamente num setor de criação, né? E aí eu agradeço a minha diretora Paula Barros, na época, né, que fez um esforço danado para eu poder ficar nessa diretoria, né? E eu consegui, né, entrar num setor em que a questão do olhar para os espaços públicos na cidade era o foco, né? Então, o que a gente fazia lá? A gente trabalhava com desenvolvimento de projetos e acompanhamento de projetos executivos e também das obras desses espaços públicos. Isso foi, né, sendo uma coisa que alimentou, né, a minha crítica com relação a esse tipo de coisa.
Logo quando eu cheguei em Belo Horizonte, né, eu sou do Rio, né, do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, eu fiz um concurso para Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, fui para um contexto totalmente diferente que eu conhecia, né, para uma cidade que eu não conhecia direito. E então, logo quando eu cheguei, eu tive uma tarefa que era estudar o Código de Posturas. E aí, o que é o Código de Posturas? O Código de Posturas, em muitas cidades brasileiras, é o regramento, né, que fala sobre o espaço público, sobre as normas de utilização desse espaço público, sobre paisagem urbana, sobre engenhos de publicidade, que são as placas de publicidade, né? Então, quando eu cheguei em Belo Horizonte, uma das coisas que eu fiz foi estudar o Código de Postura. Eu acabei me especializando nisso, né? Muitas das atividades que eu fiz dentro dessa diretoria envolviam eu ter o conhecimento do Código de Postura, que é o regramento, né, legal com relação a essa questão do espaço público, e também acabei me envolvendo muito com essa questão da acessibilidade, né? Porque quando você desenvolve projetos de espaços públicos, a questão da acessibilidade é uma coisa sempre muito presente. Então, essa coisa de você se envolver com os espaços públicos começou a me dar um olhar crítico com relação a eles, né? É uma coisa que eu sempre falo na diretoria, né? Sempre falava também para os meus colegas de trabalho, é que é importante, né, que esses espaços públicos eles sejam voltados para as pessoas e eles sejam planejados e pensados, né, de modo que venham atender a necessidade dessas pessoas. Então, é, com base nisso, né, essa percepção do olhar com relação aos espaços públicos, ela começou a ganhar mais substância, né, mais peso. O olhar, por exemplo, que não necessariamente as cidades têm esses espaços públicos bem qualificados, esses espaços públicos bem distribuídos. E aí, numa segunda rodada, né, depois que eu entrei na prefeitura, aquela vontade, né, dos fanzines que eu falei logo no início, ela se tornou importante também, né? Então, eu comecei a desenvolver outros produtos paralelos, né, além do meu trabalho, né, para eu poder continuar, de uma certa forma, exercendo a criatividade, exercendo o senso crítico. Então, eu junto com a minha esposa, a gente conseguiu fazer um livro infantil num financiamento coletivo, né? E posteriormente eu comecei a fazer um canal de jogos, né? Porque eu jogo bastante, né? Tenho o hábito de jogar videogames e também queria fazer um olhar crítico com relação a isso. E aí, né, essa coisa desse meu canal de jogos ajudou muito a entender como é que era essa questão de como eu fazia para editar as coisas, né? Como é que eu me postava para poder falar a respeito dos jogos, o que eu tinha que planejar para poder falar a respeito daquele gameplay. E aí As Pracinhas, né? Ele veio muito dessa coisa de eu ter esse conhecimento, né, com relação aos espaços públicos, esses quase 20 anos, né, trabalhando com espaços públicos, e também a vontade de fazer um podcast. Mas inicialmente eu não fiz As Pracinhas, né? As Pracinhas ele surgiu como uma coisa que veio depois. Porque o que acontece? Eu tenho um amigo que se chama Fábio Marcelino, e ele chegou para mim e falou: Ô Mauro, vamos fazer um podcast sobre jogos? E aí eu falei: vamos. E aí eu comecei a pesquisar como é que eu poderia fazer isso, e nós dois começamos a fazer um podcast chamado Podcast Prosa do Bar da Genil, em que a gente fala sobre jogos, fala sobre experiências sobre jogos, e é meio que uma coisa para a gente sempre estar falando a respeito de maneira crítica com relação a isso. E aí, com a experiência que eu peguei no podcast do Bar da Genilson, que eu ainda faço ele, né? Ele é um podcast mais... tem ele é mais esporádico, né? Eu senti vontade de fazer as pracinhas. E aí, eu me organizei, né? Tentei fazer um, vamos dizer assim, uma linguagem visual para o podcast. Comecei a pensar nas possíveis temas que eu poderia abordar. E aí eu consegui, né? Gravei o primeiro podcast eu sozinho, né? E aí já tinha uma ideia que seria um podcast que
eu teria que chamar convidados, né? Porque seria interessante ouvir esses convidados para poder ver a, a visão deles com relação aos espaços públicos, como é que eles se relacionavam com esses espaços. E aí eu fiz o primeiro sozinho, depois fiz o segundo com meu amigo Henrique, que trabalha na Prefeitura do Rio, que é um amigo para toda a vida. E aí ele falou lá da Praça do Trem, que foi um projeto que ele acabou desenvolvendo lá em Dentro, no Rio de Janeiro. E aí foi, né? Eu comecei a chamar as pessoas e vi que toda essa coisa que eu tinha feito, desde o meu canal de jogos, depois com o Prosa do Bar das News e agora com as pracinhas, me ajudou a poder melhorar como eu falava, como é que eu pensava as coisas que eu tinha que perguntar, como é que eu ficaria mais atento com relação a essas coisas. Hoje, o tempo todo, né, eu estou muito atento com relação aos espaços públicos. Né? Não que eu antigamente não ficava, mas o As Pracinhas meio que ele me pauta isso, entendeu? Eu estou vendo o que está acontecendo com relação à questão dos espaços públicos. Ele meio Deixa eu ver que puliu algo que você já tinha. sim, 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 sim. Bom, acho que é isso. Achei muito legal, porque o que eu tenho notado, que é uma constante dessa vez, nessa temporada de arquitetura e arte, é Uhum, como nós arquitetos somos plurais. Assim, a gente nunca é só arquiteto, né? A gente sempre tem o pessoal que vai para música, tem o pessoal que vai para o desenho, para arte. A gente tem muito uma ligação, né, uhum. com o fazer, seja ele qual for, assim, né? A gente já pensa muito sobre isso. E aí eu já vou engatar então minha próxima pergunta, que Uhum, eu acompanho o seu trabalho, não uhum. desde o início, mas eu acho que desde do quarto episódio, Ah, sim. e a gente consegue ouvir e sentir essa ligação que nós temos com a cidade, né? E como a cidade molda a gente. Principalmente no primeiro, que você conta da pracinha que você cresceu e Aham, tal. Isso me tocou muito, porque eu cresci numa cidade muito pequena e que tinha um espaço, uma praça perto, e a gente brincava muito. A gente brincava na rua, sabe? Uma coisa bem interior, assim. Era bem gostoso. Então, aham. isso molda muito a gente. E após você trabalhar tanto tempo e ouvir tanto sobre os espaços urbanos, o que você considera um espaço urbano de qualidade? Foi até bom você ter falado, né, dessa sua relação com a rua, com os espaços da sua cidade. Ontem mesmo eu estava conversando com o meu amigo Fileno, que é um amigo de esses quase 20 anos aí de prefeitura. Ele é um arquiteto que é mais geógrafo do que arquiteto. Porque ele tem um olhar muito especial com relação às cidades, sabe? E eu acho o seguinte, veio me falando que ele passou a infância dele não necessariamente numa praça, porque tinha até uma praça próximo da casa dele, mas ele se relacionava muito com o espaço da rua em frente à casa dele. Ele sempre estava brincando, sempre estava fazendo alguma coisa. E o As Pracinhas, ele tem essa coisa, né, a gente está falando dos espaços públicos, sejam ruas, sejam praças, sejam parques, né, esses espaços que a gente tem acesso e que a gente pode desfrutar deles para diversas coisas. Então, ele é um amigo que vira e mexe, a gente está refletindo justamente sobre isso. O que faz um espaço, ele ser um espaço de qualidade, né? O que faz esse espaço ele fazer diferença na vida da pessoa, né? Porque é isso, né? Quando você começa a se relacionar com o ambiente externo da sua casa, né? Com a sua rua, com o seu bairro, com a sua cidade, né? Você vai criando esses vínculos, né? E esses espaços, eles, de uma certa forma, é interessante que eles estejam presentes com determinadas qualidades, né? E com determinadas
questões que precisam estar ali atendidas. E aí eu acho que é bom a gente resgatar, né? A Constituição de 88, ela traz o Estatuto da Cidade, né? E o Estatuto da Cidade, ele traz algumas questões, por exemplo, traz a função social da propriedade, ele traz também a questão do acesso à cidade, né? E aí, quando a gente fala de acesso à cidade, é justamente isso, né? A gente, às vezes, tem cidades que são muito desiguais, né? A gente tem essa coisa do... você tem um bairro que, às vezes, o bairro não tem uma praça, ou se tem uma praça, a praça não é qualificada com os equipamentos para a meninada brincar, ou para, por exemplo, uma pessoa mais idosa, por exemplo, passar uma tarde fora de casa. Então, tem certas questões que, por conta da desigualdade da cidade, por conta das coisas que a gente enfrenta nesse processo de desigualdade que acontece na cidade, essas praças às vezes não vão estar com aqueles equipamentos, né? E também a questão da distribuição desses espaços. Às vezes você tem um bairro que não tem praça, e às vezes a pessoa, para poder ir para uma praça, ela tem que ir para um outro bairro. E aí, quer dizer, o ideal seria que essa pessoa, por exemplo, num trajeto de 5, no máximo 10 minutos, ela conseguisse chegar numa praça que fosse qualificada, né? E que isso estivesse distribuído pelo território, a gente tivesse uma visão sistêmica com relação às cidades. E aí aí o planejamento, né, das prefeituras fosse orientado no sentido de qualificar os espaços que são existentes e verificar as lacunas que existem no território para que mais espaços fossem promovidos, para que as pessoas tivessem acesso a esses espaços de apropriação pública. Sejam praças, sejam ruas bem qualificadas, ruas de pedestres, né, espaços onde você tem a possibilidade, né, de poder aproveitar a cidade, né, que a cidade esteja presente e seja convidativa e tenha questões com relação à questão da mitigação climática, né? Eu acho, né, que a gente tem desafios, né, no sentido da gente, por exemplo, trazer uma arborização melhor, trazer espaços que, por exemplo, às vezes o elemento água ele esteja presente, né? A gente às vezes a gente passa os verões aí, né? Com essa esse calor, essa coisa que é até prejudicial para a saúde, né? A gente agora está num momento que é preocupante, né? Também por conta do frio, né? As pessoas estão morando na rua e a questão do frio. Mas quando chega o verão, né? Tem essa outra preocupação também, Sim. né? De que você tem espaços que sejam que mitiguem esses efeitos do aquecimento global e também de como as cidades são constituídas. Então, a arborização, a questão da água, a questão de que esses percursos, por exemplo, que vão dar nas praças, também sejam possíveis, essas praças provenham a questão da acessibilidade, né, que tenham a possibilidade de pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas venham também a fruir, a aproveitar esses espaços. Então, é uma discussão que a municipalidade, né, que é onde acontecem as coisas, né, as pessoas, tipo assim, a gente mora num país, a gente mora no estado, mas as pessoas realmente estão na cidade, estão no bairro, né, estão naquele recorte menor ali do cotidiano. Então, Sim. o interessante seria que a pauta, né, da produção dos espaços públicos, espaços públicos com qualidades e acessíveis, estivesse sempre nas prefeituras, né, e a população estivesse sempre pautando isso. Uma coisa que eu aprendi muito lendo o Código de Posturas é que, diferente das outras legislações urbanísticas, porque, tipo assim, nós arquitetos, a gente, como profissionais, temos diversas questões que nós temos que enfrentar, entendeu? Mas às vezes a gente enfrenta de maneira em que a gente não deixa isso muito claro para a população. Então, geralmente, por exemplo, quando a gente escreve as legislações urbanísticas das cidades, elas são muito confusas, difíceis para a pessoa que não está dentro daquele meio,
poder entender, por exemplo, a questão do plano diretor, a questão do zoneamento, a questão dos parâmetros urbanísticos, isso é tudo muito distante da vida das pessoas. Mas o É, código de posturas, ele já fala de passeio, ele já fala de árvore, já fala de. Então, são coisas que estão ali no cotidiano das pessoas, porque todo mundo anda, todo mundo usa o passeio, todo mundo, quando anda um percurso que está bem arborizado, se sente bem. Então, tem umas questões, né, que eu vejo, às vezes, na legislação de posturas, que são mais próximas das pessoas. E aí, quando a gente vai discutir com a população, elas têm mais recursos, né, para poder contradizer, às vezes, as coisas que a gente está falando, entendeu? eu Então, entendo perfeitamente isso. é muito. E, tipo assim, nós arquitetos que acabamos produzindo um pouco disso, né, de ter legislações que não necessariamente são acessíveis para essas pessoas e que essas pessoas também possam, e à medida que elas têm acesso, elas podem ser críticas daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo discutido. Às vezes, a população se envolve pouco em alguma dessas questões, com relação à questão é, do ordenamento da cidade, porque às vezes as regras não estão ali, não estão disponíveis para elas, né, da maneira que deveriam estar disponíveis. Então, acho que os espaços públicos, eles precisam de ter essas questões, mas mais do que ter essas questões, eles terem a possibilidade de serem discutidos com a população, de modo que a população também diga o que quer daqueles espaços, né? E aí, quer dizer, o desenho do espaço, ele vai acompanhar com a técnica, vai acompanhar com a experiência que a gente tem, mas mais importante, ele vai trazer elementos que vão dar resposta para as questões cotidianas da população. Isso é o mais importante, né, que eu acho. Sim. É, eu entendo tudo que você fala, principalmente a parte Uhum. de nós sermos muito tecnicistas, É. né? E aí entra muito. Eu sou da parte de projeto construção interiores. E Uhum. quando você fala disso no quesito da cidade, me acerta em cheio no quesito da questão do desenho técnico. É um desenho que a gente faz para ser técnico. O cliente não tem obrigação nenhuma de entender aquilo, É. né? E aí a gente tem que ter uma forma, uma linguagem que a gente consiga explicar isso para ele. Só que isso numa relação de trabalho fechada, privada, é uma coisa. Agora, quando a gente está falando de uma coisa pública, podia ser de uma forma um pouco mais simples mesmo, para instigar a participação popular, né? Uhum. Então, entendi assim, me bateu. Você falou, eu falei, entendi. É, Passo por isso dentro do meu universo pequeno, mas eu passo. E eu entendo a importância disso. é, na É que faculdade, você né, a falou. gente, a gente passa um bom tempo, pelo menos eu passei um bom tempo, aprendendo como é que eu estaria representando essas propostas, né? E isso não é Sim, à toa, né? Tipo assim, a gente. E eu acho que tem, talvez, até nessa questão de você, por exemplo, trazer o texto da legislação urbanística, né? A faculdade deveria ter, talvez, alguma disciplina, ou alguma. Nem que fosse uma disciplina que não fosse obrigatória, mas que trouxesse esse olhar, né, de como a gente traz essas questões de maneira facilitada para a população, né, de modo que todo nivele todo mundo consiga conversar, né, e não diminuindo a complexidade do conteúdo, mas fazendo de modo que a gente não use jargões técnicos, né, e fique mais fácil. sim, sim. Como você seleciona os lugares das pracinhas? Você, Ah, eu imagino, porque assim, para apresentar o Arquiconversa, aham, eu tenho uma escavação quase para achar as pessoas. aham. Então, eu não sei como é que é para você, mas você faz isso baseado em pesquisa, indicação, experiência própria. Você vai conversando com as pessoas, vai que nem eu meio escavando para chegar. Como é que é? O que acontece? As pracinhas, o primeiro foi planejado, né? Eu falei sozinho. E o segundo, por exemplo, eu falei com meu amigo Henrique. O último, eu falei com o meu colega de trabalho, Tarcísio.
né? E os dois foram da mesma forma. Eu cheguei para eles, fiz o convite. A primeira coisa é a pessoa aceitar, né? Você faz o convite, você vê que existe uma pessoa, às vezes, que pode estar interessada, e eu atiro para tudo quanto é lado. Não quero nem saber. Porque, tipo assim, uma das coisas que eu acho que é interessante é, às vezes, eu não ter domínio do assunto, né? Eu não ter domínio do lugar, não ter domínio do... Por exemplo, o do Henrique foi muito tranquilo, porque eu já tinha conversado algumas vezes com o Henrique sobre esse projeto que ele estava fazendo. E aí, quando eu sugeri para ele falou, não, vou fazer da Praça do Trem. Ele escolheu. E aí, o que, que eu faço? Depois que a pessoa escolhe, eu monto uma pauta. A pauta é a coisa mais importante, né? Eu vou lá e vejo as coisas que eu vou querer perguntar para aquela pessoa sobre aquele assunto. Aí eu tento estudar um pouco, mas ela que escolheu. Com o Tarcísio foi a mesma coisa. O Tarcísio escolheu o assunto do doutorado dele. E aí eu tive que pegar e ler o doutorado dele, e, que deu um trabalho, mas eu fiquei muito feliz, porque eu aprendi bastante coisa, porque o Tarcísio é uma pessoa extraordinária, né? Então, por exemplo, já eu tive um podcast que eu tive uma pessoa que foi a Alana, foi até do grupo do Jogabilidade, né? Que é o grupo que eu faço parte e que você também faz parte, né? Que é um grupo de um podcast muito famoso, em que eles fazem uma discussão de games que eu acho uma das melhores que existe no Brasil, sabe? Tem eles e o Nautilus, para mim, esses dois podcasts, eles trazem a discussão sobre jogos de uma maneira que seja que traz robustez para isso. Além da questão do divertimento, além da indústria, além de tudo, eles trazem robustez para o assunto e uma crítica boa. Então, por exemplo, a Alana, eu consegui nesse grupo. Eu cheguei lá, né, tem vários fóruns, num deles eu fiz o convite para quem quisesse participar. Meio que foi um tiro no escuro, e ela apareceu. E é a surpresa que era uma pessoa lá de Salvador. E eu já fui a Salvador, mas não conheço a cidade, né? Assim, fui como turista. E ela trouxe um tema que foi um tema que para mim foi muito peculiar, né? Porque ela destacou uma rua e ela também acabou trazendo um destaque que eu acho muito importante quando a gente está discutindo espaços públicos, não é discutir só o espaço, mas discutir a dinâmica que acontece nesses espaços. O que acontece? O espaço é um suporte. Espaço público, praças, parques, ruas, né? São suportes para que a gente consiga se encontrar, para a gente consiga se divertir, para a gente consiga viver a vida nas cidades, entendeu? De uma maneira melhor. Então, ela trouxe, né, os eventos que acontecem lá na Rua Fiddigan. E eu fiquei muito feliz, porque ela me trouxe questões que eu não. Porque quando você pensa em Salvador, você pensa nos trios elétricos, vamos dizer Pelo assim, naquele evento enorme, né? E no Pelourinho, mas ela trouxe uma coisa muito específica e muito, muito local. E eu fiquei. Tipo assim, foi um podcast para mim que foi surpresa, porque até para fazer a pauta eu tive uma certa dificuldade, tive que pesquisar, mas foi uma ótima conversa. Então, as pautas, elas vêm assim, né? Elas vêm nos convites, às vezes os convites, acho que a parte mais difícil é a pessoa aceitar. Se a pessoa aceita, aí o resto, eu não me preocupo, né? Tipo assim, a pessoa vai trazer um assunto que eu posso ter um bom conhecimento ou não, mas eu acho que se eu tiver pessoas ainda interessadas em participar do podcast, aqui eu abro um chamado, por favor, participem, né? Tipo, venham conversar comigo sobre os espaços públicos, né? Porque quando eu sento para fazer o podcast, eu fico muito feliz, porque eu consigo aprender um pouco mais, consigo gerar um material que gera discussão com relação aos espaços públicos, e eu fico muito feliz, espero que as pessoas que participam também fiquem, né? E isso é muito legal, né? Então, assim, não é, as coisas não são muito planejadas, né? As coisas vão acontecendo do jeito que tem que acontecer. eu ouvi o da Alana É. e foi Muito muito bom. bom. Foi muito bom, porque tem termos de festas
que você não espera que é uma festa, que é a Aham, mudança, eu não lembro agora, mas acho que é a mudança do nome da rua, eu não lembro o nome da rua. Você falou, eu já esqueci. aham. Mas eu achei sensacional. E aí, quem tiver curioso, gente, vai ouvir, porque é muito bom. Não, É muito muito bom bom. aquele episódio, né, gente? E eu já vou emendar a próxima pergunta, porque foi excelente você ter tocado nesse assunto. Aham, Porque quando eu estou ouvindo o podcast, eu, eu não sei se é uma questão por ser arquiteta, enfim. Conforme eu vou ouvindo a narrativa, eu entro no Google Maps e já pesquiso o lugar. Porque eu gosto de me localizar, eu gosto de ver o que a pessoa está aham. vendo. Então, para me sentir lá mesmo, e entender o que ela está falando, as dinâmicas, eu acho isso surreal, acho sensacional. E quais são as principais dificuldades que você percebe ao gravar um podcast, que é áudio, sobre um ambiente que é real, que ele existe? Eu até acho que, tipo assim, quando os meninos de jogabilidade fazem o podcast, eles têm uma dificuldade. É porque eles também, eles não, né, eles fazem primeiro uma live, né, que tem os vídeos mostrando os jogos, e depois isso vira um podcast. Mas eles têm uma dificuldade que é justamente isso. Isso quando vira podcast, então durante a live eles estão o tempo todo preocupados para criar essas referências, né, de falar isso, falar isso. Eu vejo que, e eu escuto bastante podcast, e eu vejo que quando as pessoas estão falando a respeito de lugares ou tentando falar de coisas que são visuais e que não necessariamente e que tem que estar trazendo isso para quem está escutando, as pessoas têm essa dificuldade e essa dificuldade ela tem que ser, é, assim, eu acho que ela é vencida quanto for melhor a descrição, né? É tipo quando você, por exemplo, está trabalhando um livro, né? Você, o autor, uma das ferramentas, né, poderosas para o autor e que às vezes muitos leitores gostam é como o autor descreve os ambientes, né? Então, tipo assim, os livros eles já deram para a gente uma pista, né, de como a gente pode tratar essa questão, de como a gente pode tratar esses elementos que são visuais que estão numa mídia que não é visual. Por exemplo, o livro ele é uma mídia que não é visual, né? Ela tem os textos e tudo mais, mas às vezes você pode ter as imagens dentro do livro, mas às vezes você não tem. E aí o autor tem que dar o jeito dele, tem que se virar. Então o podcast é um pouco disso, né? Você está falando de coisas que não estão ali. Uma das coisas que eu acho que talvez ajudaria bastante era talvez colocar o link do Google Maps dos lugares na descrição, talvez ajude, né? Porque aí a pessoa pode clicar no lugar e já ir direto para encontrar o vinho, para poder ver. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que você tem que ter, né, essas referências, né, de trazer referenciais com relação ao local e, e você evitar termos técnicos demais, né? Tipo assim, eu fico falando que a gente tem que explicar os termos, mas eu, infelizmente, sou muito, infelizmente ou infelizmente, eu peguei termos técnicos da minha formação e também da minha atividade cotidiana, que eu tenho dificuldade, às vezes, de deixar. Por exemplo, às vezes eu falo logradouro público. O que é esse tal de logradouro público? Né? O que são esses engenhos de publicidade? O que é esse tal de alinhamento? Entendeu? São coisas que né, se eu for conversar com uma pessoa que não está dentro desse meio, ela vai ter, às vezes, alguma dificuldade para poder entender. Então, a gente pode mudar isso um pouco, né? E aí, quer dizer, quando você está numa mídia que não é visual, né? Você talvez trazer termos que sejam mais gerais para todo mundo e você também trazer descrições, quando você estiver falando do local, ajudam bastante a pessoa que está do outro lado. Uma das coisas que eu sempre tenho muita preocupação e que às vezes o pessoal não tem muita... Por exemplo, eu estou fazendo um podcast de Belo Horizonte, né? Eu sempre tento, de alguma forma, lembrar que aquele local é em tal local. Por exemplo, a praça lá a praça do trem que eu fiz com o Henrique, eu
peguei uma parte do podcast para explicar o que era um pouco da dinâmica do Rio de Janeiro. Porque o que acontece? Quem é do Rio de Janeiro vai entender que é Engenho de Dentro. Eu sei onde é Engenho de Dentro, sei onde Engenho de Dentro está localizado na cidade, como é que Engenho de Dentro se relaciona com os outros bairros. Quem não mora na cidade não vai entender. Então, às vezes, vale um pouco de tempo você sentar e explicar o que é o Rio de Janeiro, o que é Engenho de Dentro dentro do Rio de Janeiro, né? E aí depois você vai para a praça. Né? Porque aí, a pessoa que está ouvindo, ela pode até não conhecer Engenho de Dentro, pode até não conhecer o Rio de Janeiro, pode nunca ter ido, mas o que acontece? Fica mais fácil para ela poder entender do que a gente está falando. Né? Então, acho que é isso. Não, eu adoro, assim, porque a minha família, em algum momento, ela foi Uhum. jogada no ventilador. Então, meu pai e minha irmã moram no Rio de Janeiro, é verdade. Minha irmã mora no Rio de Janeiro, eu tenho um irmão que mora na Irlanda, eu tô morando em Tá. Campinas, minha mãe mora em Mogi, é assim, tá cada um no canto. Sim. E eu não conheço o Rio de Janeiro, Uhum. assim, como meu pai e a minha irmã, que moram lá há décadas, conhecem, né? Então, para mim é muito legal poder ouvir, porque como eles moram lá, eu conheço minimamente o Uhum. Rio. Assim, eu sei como ele é dividido, mais ou menos, e tudo mais. Uhum. Conforme você foi falando desse da Praça do Trem e do primeiro, o primeiro para mim foi muito marcante, Uhum. porque me puxou pela infância também. Então, conforme você vai descrevendo, eu consigo entender. E é exatamente isso que você está falando. Mesmo que a pessoa não conheça, ela começa a Uhum. entender um pouco a dinâmica daquele lugar. Ajuda, né? Ajuda muito, Uhum. muito. Eu acho muito, muito legal, assim. E realmente, tem, às vezes sai uns termos que a gente percebe que você fala, aí você volta e fala, não, calma, gente, é isso aqui. Eu acho muito bom. Eu acho muito legal. Uhum. Já houve algum lugar que você abordou que você teve muita vontade de conhecer? Que você não conhece É, ainda? eu ainda não fiz muitos programas, né? Saiu o sétimo agora, que foi o episódio lá do Fissurar o Espaço, que o Tarcísio fala. E aí o Tarcísio meio que não fala de um espaço específico. Aí no primeiro a gente fala da Praça 1º de Maio, no segundo da Praça do Trem. Ai, esqueci o terceiro. Eu não lembro a lista de cabeça. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá. O terceiro foi uma conversa que eu tive com a minha mãe, com a minha irmã, e aí fala um pouco da infância. O quarto, eu falo a respeito da relação dessa coisa. Opa, desculpa. Dessa relação do espaço público, transporte, distribuição. Aí no quinto fala do Predileano Pita, o sexto da Praça da Tijuca. Mas, bom, desses que eu fiz, né, a Rua Predileano Pita foi o que eu mais gostaria de realmente poder visitar. Eu, quando conversei com a Alana, e aí do momento que a gente conversou até a gravação, eu fui várias vezes no Google Street View para poder conhecer a rua, para poder entender como é que aquela rua se situava dentro do território. Então, se eu fosse escolher um lugar, seria ali, né? E eu acho que até por esse estranhamento e por não conhecer bem, talvez, Salvador, né? Seria a Rua Predileano Pita. Eu gostei muito. Eu estava ouvindo o da Tijuca, que é a sua esposa que conta a história. Nossa, Isso. eu achei muito legal, porque meu pai mora no bairro da Tijuca. Então seu pai conhece bem o parque. É, Nunca foi no Parque da Tijuca? Oh, que isso, gente. É não, uma floresta dentro da cidade do Rio de Janeiro, gente. não, eu passei de carro. Eu fui de carro e eu parei no Mirante. Porque eu sou de São Paulo, entendeu? A gente vai para o Rio de Janeiro, a gente vira bicho do mato. É incrível, a gente fica tudo medroso. E o Parque da Tijuca é isso também. Ele é um espaço que algumas pessoas conhecem, mas nem todo mundo da cidade vai, sabe? E é um espaço assim. O que acontece?
tem umas piscinas de água que você toma banho. Você vai e tem água de nascente descendo. Você vai com um biquíni, roupa de banho, e é uma piscina natural no meio do parque. Tem várias, Deus. né? Não, é um negócio muito, muito. E é isso, né? É um negócio que é gratuito, está ali disponível, né? Então, se você tiver a oportunidade, a próxima vez que você for visitar o seu pai, vá ao Parque da Tijuca. Você vai Vou. se maravilhar com o espaço, que é um espaço da hora, tá? Laura, já separa a tua roupa de banho que você vai me levar, É... que é a minha irmã. Bom, a gente já tocou um pouco nesse assunto, a gente se conheceu por conta do Jogabilidade, né? Que é um Isso, podcast de jogos que a gente ouve em comum. Um dos seus projetos já comentou que envolve a gravação de gameplay. isso. E aí eu vou fazer uma pergunta que é uma dúvida como arquiteta, porque eu não tenho muitos amigos arquitetos que jogam também, Uhum. né? Então, como arquiteto e urbanista, Hum. você analisa de alguma forma os mapas dos jogos? Porque eu faço isso às vezes. Por Uhum. exemplo, eu joguei Witcher. É o Sim. último jogo que eu joguei pra valer, assim. Uhum. E aí, muitas vezes, conforme você vai jogando, eu já não me guiava tanto pelo mapa. Você vai identificando pontos Uhum. naquele mundo para você se guiar. Referências visuais, né? Pontos focais, né? Isso, Dentro da paisagem. exatamente. Uma coisa assim, Uhum. bem cidade, assim, antes do Waze. Uhum. Ai, eu vou Uhum. virar, quando eu ver aquela árvore, eu viro, Uhum. né? Mundo pré-Waze. Então, é muito assim quando eu tô jogando. E é uma coisa que eu percebo que é muito natural e isso foi ensinado. Eu sei que me foi ensinado. Eu não era uma pessoa naturalmente assim. A formação arquitetônica me ensinou isso. E aí eu queria Entendi. saber se você tem isso também, ou não. É, deixa eu tentar. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Lucas, que apresentou a Jogabilidade, ao podcast. Porque meio que deu uma. Deu, Jogabilidade é um pouco seguro. Né? Sempre quando tem episódio, os meninos estão conversando, e aí eu me sinto acolhido. Eu acho que, tipo assim, devem ter muitos arquitetos que jogam, né? Mas não necessariamente eles talvez extrapolem isso e, né? Eu acho o que acontece. A gente quando entra dentro da faculdade e até antes de entrar dentro da faculdade, a gente com o nosso contato com a cidade, a gente acaba, é, como é que eu posso dizer, adquirindo e também é, fortalecendo essas habilidades visuais, essas habilidades da gente se relacionar com o espaço, de, de ter os pontos focais. Isso são coisas que a gente vai construindo ao longo da vida. Né? Ainda mais na infância, na adolescência, é uma coisa que vai sendo construída. E eu acho que quando você entra na faculdade de arquitetura, tem disciplinas que te ensinam por exemplo, você vê essa questão da visão serial, a questão dos pontos focais, né? Ainda mais quando a gente está estudando paisagem, essas coisas elas começam a se tornar muito presentes, até para a gente poder entender, né? Como é que isso modifica o modo como você vai, às vezes, priorizar um determinado elemento numa perspectiva, né? Então, isso na faculdade a gente aprende. Né? E eu tive uma disciplina inteira para isso, né? Com uma bibliografia importante. Então, eu acho que, tipo assim, nós arquitetos aprendemos isso. Eu acho que outras disciplinas, né? Elas devem aprender isso de uma outra maneira, né? E acho que o pessoal que trabalha com game design, eles fazem um pouco do que a gente faz, né? No sentido de construir, né? Esses elementos inicialmente não, né? Mas eu acho que tem essa coisa, né, dos videogames,
que eles são uma mídia que é uma mídia que o pessoal acho que ainda não entendeu muito bem, sabe? Porque os Hum, livros, eles estão muito bem, tipo assim, você pega um livro, você sabe que é um livro, né? Você sabe os limites do livro. Existem até algumas extrapolações, mas você sabe bem o que é o livro, sabe bem o que é o cinema, sabe bem o que é a música. Já os videogames ele consegue conciliar diversas expressões artísticas, né, que é a música, que é a questão da concepção de arte, que envolve também a engenharia, né, que tipo assim você precisa ter um suporte, né, de, de, de programação que vai unir todos esses elementos, a música, a concepção de arte. Tem a questão do jogo, né, de você estimular um jogo, um desafio para quem está jogando, ou uma experiência, né? Às vezes o jogo ele pode ser diluído numa experiência que o desafio é menor e a experiência é mais importante. Então, acho que, tipo assim, nós arquitetos, quando a gente vemos esses mapas em jogos, a gente vê muito pelo nosso lado do que a gente aprendeu na faculdade, mas essas coisas também são de uma certa forma, abordadas em outras disciplinas, talvez de forma diferente, que abordam o espaço, que abordam, né, a produção do espaço. E, no caso, quem estuda game design, quem trabalha com isso, vai, de uma certa forma, adquirir um certo tipo de conteúdo para poder produzir essas experiências. Como nós arquitetos produzimos, quando a gente faz um edifício, quando a gente faz uma requalificação de uma avenida, de uma rua, a gente está produzindo os espaços e gerando experiências para as pessoas que vão estar utilizando esses espaços. No caso, quem trabalha com game design faz isso para o jogador. E ainda tem a questão de que o jogador está interagindo com aquilo ali, com aqueles desafios. Tem outras temáticas que nós, arquitetos, acabamos que a gente não abordamos muito, né? A gente poderia até abordar, mas não abordando muito, e nos jogos isso acontece, né? Isso acontece por regra, né? Então, eu até acho que, tipo assim, a gente, quando tem um contato com jogos, inicial, né? As pessoas que têm contato com jogos, com videogames, né? Porque tem vários tipos de outros jogos também, a gente vê muito como brinquedo, né? Até jogos tradicionais também, é um brinquedo, né? E à sim. medida que você vai, você continua se relacionando com esses jogos, com esses desafios, né? Eles passam a ser uma coisa que tem a ver com uma indústria mesmo, né? Com um modo de fazer, com um modo de produzir. Né? Então a gente começa. Aquela visão inicial que a gente teve quando a gente teve o contato inicial de brinquedo, ela ainda continua, porque quando a gente procura por jogos, é muito no sentido da gente se divertir, se divertir, se divertir, ter uma experiência bacana, né? E tem um outro aspecto que eu não falei, que é a questão de você ter uma história, né? Você ter um roteiro, né? Sim. E eu acho, né, que a cidade, né, esses ambientes que são construídos, eles vêm com todo esse peso que a gente vê na arquitetura e também no game design, mas eu acho que eles são mais fortes para essas experiências, sabe? E aí, tipo assim, talvez o game design possa relacionar esses ambientes mais com a narrativa do jogo, né, e com a experiência como um todo, mas inicialmente é um suporte que é importante, né? É, e aí eu acho, né, que esse contato depois com o videogame, né, como mídia, como indústria, como produção de conhecimento, ele traz outras questões que é justamente o que acontece também com a cidade que a gente produz, né? A gente tem a possibilidade de formar rede de amigos, né? Esses amigos, eles vão jogar com a gente presencialmente ou de maneira remota, né? E, é, e aí acaba que todas essas questões que eu falei de roteiro, gameplay, música, isso tudo gera um legado imaterial, né? Às vezes as pessoas questionam, né? O que tem de tão bom nesse negócio aí que você está jogando? O que acontece é o seguinte: você tem uma história que está sendo construída, né? Pelos desenvolvedores, pelos jogadores que se relacionam com esses produtos, com essas histórias, com esses personagens, né? E acaba que, tipo assim,
assim, a indústria, ela, ela acaba tendo também, né, essas coisas importantes para os jogadores. E eu acho que na arquitetura, pelo menos a gente faz isso muito com os arquitetos, né? Tipo assim, o arquiteto tal, né? O Niemeyer, né? É, o Afonso Eduardo Ride, né? Por exemplo, tem uma engenheira que eu gosto muito, que é a esposa do Ride, que é a Carmen Portinho, que o pessoal fala pouco, né? E ela trabalhou muito com o Reed. O Reed é o cara que fez o Man e que fez o Pedregulho no Rio de Janeiro. E tem mais obras no Rio de Janeiro, né? Mas os arquitetos são muito disso, né? De tipo assim, de elencar os arquitetos. Arquiteto tal fez tal coisa. Na indústria de jogos, né, você tem também as pessoas que contribuem com o legado da produção de jogos, né? Que quando, por exemplo, uma das coisas que acontece na jogabilidade é justamente isso, né? É elencar essas pessoas e como essas pessoas contribuem negativamente ou positivamente para a indústria, né? E como é, a indústria tem as suas distorções, né? Então, eu acho que quando a gente pega a arquitetura e os jogos, né, tem esse relacionamento nos mapas, na construção desse ambiente 3D, né? Mas eu acho que os jogos têm questões, né? Algumas questões que são diferentes da arquitetura. A arquitetura tem outras questões também, né? Mas eu acho que Sim. os jogos têm questões que são muito específicas deles, né? E, e eu acho que quando um arquiteto, né, que joga, que tem contato com essa mídia, né? Porque tem muitos que não têm e meio que ignoram, né? Mas quando o arquiteto tem contato com essa mídia e consegue ver que tem coisas ali que podem contribuir para o seu olhar de mundo, né? Por exemplo, os arquitetos gostam muito de viajar, né? Para viajar ou ter contato com arte diferente, arte que abra o olhar dele, né? Eu acho que isso é importante, né? E até os game design fazem isso, mas os arquitetos às vezes olham um pouco para o que está acontecendo nos jogos e das experiências que os jogos geram, né? E que talvez pudessem ser experiências que poderiam contribuir até no desenvolvimento de experiências que as pessoas têm na rua, né? E isso poderia na cidade, né? Isso poderia ser uma coisa que talvez trouxesse a algumas questões. Então acho que os arquitetos estão muito preocupados, né, com as demais artes, mas acaba que esse nicho que é um pouco mais moderno, né, que é uma arte nova, né, um bagulho novo, né, É, esse, total. tre, esse trem novo aí que surgiu, né, eu acho que os arquitetos são menos atentos, né? E aí, tipo assim, é uma escolha, né? Mas eu acho que seria bem interessante que a gente pudesse ter o olhar aberto para todas as artes, né? Inclusive os videogames, né? Com as coisas boas ou ruins que eles trazem, né? Não, eu É, concordo, assim, eu não tenho como discordar, é, porque realmente na faculdade a gente vê muito. é, eu uhum, fiz Unicamp e aqui a gente tem algumas disciplinas de urbanismo e de introdução ao urbanismo, em que a gente vê muitos filmes e analisa como funcionam esses filmes e tal. aham, Então, um deles é o Blade Runner. A gente assistiu o Blade Runner para, aham, tipo, olha, arquitetura opressora, né? Cyberpunk e tal. E realmente, videogame é uma coisa que ninguém usa como é, pauta para aumentar as experiências, difundir conhecimento. É uma coisa realmente, eu concordo muito, muito, é porque, tipo nossa, quando não tem o rascunho do Miyamoto. Eu discuto isso muito com meus colegas. O rascunho do Miyamoto da primeira fase do Mario Bros. É uma lição, sabe? Porque é isso, ele não tinha, talvez ele não tivesse recursos ali, ou talvez aquele recurso fosse o recurso que ele gostasse mais de poder trabalhar, né? Que é o papel milimetrado, borracha e lápis. E ele fez o game design, né? Fez essa coisa, né? Da primeira fase e é meio que um tutorial, né, de como você vai jogar o resto do jogo todo, sabe?
ele faz o jogador, à medida que ele joga, ele aprende como ele vai se relacionar com aquele objeto, com aquele sistema de hierarquia, com aquele sistema de desafios, né? E ele fez isso num papel letrado. A coisa estava na cabeça dele, sabe? E aí o papel letrado foi essa coisa que ele teve, que ele pôde, para ele poder compartilhar com os demais companheiros dele, né? E ele planejar a fase como um todo, ele utilizou. E na arquitetura a gente faz muito isso também, né? A gente usa, né? Usa os suportes que a gente tem, né? E aí eles vão variando à medida que o tempo vai avançando, para a gente poder colocar a ideia que está aqui, para poder. Mas é isso, né? Por exemplo, no videogame tem essa coisa do guia, né? Ele pegou ali, é uma gentileza é um negócio tão importante dele dizer para o jogador que não sabe jogar, que está aprendendo, é isso, ainda tem a dificuldade de você aprender a mexer com controle, com comando. E ele chega e diz, ó, eu vou te colocar um desafio em que você vai aprender a jogar, em que vai ser, ele vai avançar numa escala que você vai dar conta, e você vai chegar no final, né? E você vai ter uma recompensa, né? Que é a bandeira, né? E tudo mais. Mas você teve outras recompensas que é justamente aprender a jogar aquilo ali. Sim. Então, eu acho que talvez o cinema, a música, né? A literatura, né? Todas essas artes, elas trazem contribuição com relação à formação dos profissionais, sejam arquitetos ou não, né? Acho que todos os profissionais têm que estar ligados com arte, com produção de histórias, com produção de música, com produção de dança, né? Tem que estar antenado com isso. E não ficar. E aí eu acho que talvez é isso que os videogames têm, né? As pessoas às vezes veem aquilo ali como um negócio que é um brinquedo. E, na verdade, é também um brinquedo, né? O videogame tem isso, né? Ele é também um brinquedo, mas ele traz histórias, ele traz música, ele traz um monte de gente trabalhando ali atrás para aquilo ali acontecer, para aquela geringonça funcionar, né? Para você ter uma experiência divertida, que você vai e aí você volta, né? E quando você volta, você já volta é, você já aprende mecanicamente como é que aquelas coisas funcionam, né? Tem uma coisa no videogame que é essa coisa de você aprender com a repetição, e você às vezes aprender com a lógica daquele desafio que está sendo colocado. E não que os jogos de tabuleiro, jogos tradicionais, não façam isso também, né? Mas só que o videogame faz isso com todas essas coisas, com uma história, né? Ele meio que faz essa geleia, né? Essa coisa, né? Então, tipo assim, eu acho que é uma coisa que quando você não se relaciona com isso, nem que seja no nível mais preliminar, para você poder às vezes ver coisas que seriam interessantes, você pode estar perdendo, né? Mas tipo assim, eu deixo aqui, né? Tipo assim, uma reflexão, né? Que todos nós profissionais deveríamos se relacionar com arte, independente, né? Do suporte que ela esteja. Né? E aí o videogame é esse suporte de bytes, né? Essa coisa. Digital, em tempo real. É, Coisa mais. Você tem o feedback na hora. E ele acontece de várias formas. Ele é visual, ele é no áudio. Hoje em dia ele é até tátil, porque os controles vibram e tal. Não, mas eu entendo muito isso. Acho muito legal poder abordar isso. Porque não é com todo mundo que eu consigo. é difícil, sabe? Eu acho que tipo, tá melhorando. Tem mais gente se relacionando, tem mais gente conversando, né? Mas eu acho isso, não só para os arquitetos, para todo mundo. Você é um músico, se relacione com as outras artes. Às vezes vai ter uma coisa ali que vai te dar uma inspiração para você fazer uma coisa mega bacana lá na frente, né? Aí, tipo assim, eu acho que é isso. Acho que a gente só ganha, né? Se a gente tiver esse olhar mais aberto. Só. Mauro, pode fazer o seu momento As Pracinhas.
para chamar o Acho que pessoal para assim, assistir, para ouvir as pracinhas? eu estava conversando com uma amiga, o nome dela é Maureluz, e ela me deu uma bronca e ela tá certa, ela me deu uma bronca muito boa. Ela falou, Mauro, por que você não chega e convida as pessoas para ouvir o seu negócio? Você chega, não chama ninguém, não convida, não faz nada. E ela tá certa. Então, tipo assim, pessoal, eu peço que vocês ouçam as pracinhas, né? Porque, tipo assim, toda vez que eu recebo um feedback, nem que seja umzinho, eu fico muito feliz, né? Porque é um trabalho que eu faço com muito carinho, né? E tipo assim, eu vou estar continuando convidando pessoas, vou continuar fazendo programas e espero que vocês continuem gostando. Mauro, eu queria agradecer muito a sua presença. Muito Ah, que obrigada bom. por ter topado conversar comigo, foi muito legal. Uhum, E, gente, vamos lá, então, ouvir as pracinhas. O podcast está disponível no YouTube. Vou deixar o link na nossa descrição. uhum. E curte, comenta e compartilha o vídeo. É, deixa eu te falar, ele também está no Spotify e em vários podcast, em várias plataformas de podcast, ele também está disponível na Amazon, no Pocket Cast. É porque as pessoas ouvem ou no Spotify ou no YouTube. O YouTube é mais fácil, né? O pessoal ouve tudo no YouTube, gente. Eu escuto no YouTube. Ah, Mas então, ó, então, fica a dica, tá em todas as plataformas. isso. Obrigada, gente. Obrigado, Mauro. Ah, obrigado. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.